Olá, olá, bom dia. Bem disposto, Jaciro. Sempre bem disposto para enfrentar mais um dia. Que bom, obrigada por ter aceito o nosso convite. Nós é que agradecemos. Sayonara Nascimento, bom dia. Bom dia. Sayonara, bem disposta? Sempre, nós estamos sempre aqui bem dispostos. Nós estamos a falar de um tema que cabe aos nossos entrevistados cavarem mesmo, porque são estudantes, são profissionais, são empreendedores, entre muitas outras funções, são pessoas bem ocupadas, são pessoas que vão melhor nos dizer sobre como equilibrar a vida pessoal e profissional. Eu gostava de começar já com Jaciro. Jaciro, diga-nos para si o que é equilibrar, o que é o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional? Prontos, equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é nada mais, nada menos que quando você coloca na balança os dois moldes e consegue mantê-los no mesmo, não na mesma altura. A Bíblia nos relata que há tempo para tudo, para aquilo que há debaixo do céu. E levando esse pressuposto, eu levo em conta sempre, no fundo do coração, que eu posso fazer tudo. Então, as mesmas 24 horas que eu tenho, as mesmas 24 horas que outra pessoa que eu admiro muito tem. Então, acredito que é possível manter esta questão do equilíbrio. Boa, Sayonara. Equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Compartilha da mesma visão que o Jaciro, tem uma outra opinião. O que é equilibrar a vida pessoal e profissional? Bom, eu penso que, de maneira resumida, né, trazer o equilíbrio entre as coisas é mais ou menos equilibrar a balança, ou seja, fazer com que a vida profissional não elimine a vida pessoal e vice-versa. Só que, já no meu caso, eu penso que propriamente um equilíbrio é meio que difícil, não vou dizer impossível, né? Mas eu coloco mais quase para impossibilidade, porque verdade seja dita, apesar de a gente aos empurrões conseguir fazer quase tudo ao longo do dia, vai ter um momento que a vida pessoal vai ferir a vida profissional. E vão existir momentos em que a vida profissional vai ferir a vida pessoal. Nos dias de hoje, vemos no mundo capitalista, geralmente é mais a vida profissional a ferir a vida pessoal, né? Mas com o passar do tempo, a gente vai ganhando mais craquejo. Algumas vezes fica mais leve, outras vezes não. E nós acabamos, às vezes, vivendo a nível de gestão de períodos. Existem períodos em que está tudo calmo, existem períodos em que as coisas estão supostamente equilibradas, mas depois chegam novamente as fases da turbulência, que é para que a gente, mais uma vez, chegue a se reinventar. Então, essa é a minha perspectiva quanto a esse assunto. A Sayonara falou de um lado prejudicar o outro e eu lembrei-me de uma publicação que eu vi uma vez. Era uma pergunta: como é que você consegue fazer tudo isso? Estudar, trabalhar, ainda tens 2 empregos, como é que você consegue? É simples, faço tudo mal feito. E é sobre um lado prejudicar sempre o outro, né? Mas é possível, nos tempos atuais, é possível nós gerirmos lado pessoal, lado profissional, e tem aqueles que ainda têm mais de 2 empregos, têm projetos. É possível gerir sem prejudicar um lado? A Sayonara já disse que um lado acaba sempre prejudicado. Mas, Jaciro, na tua visão, é possível levar tudo isso sem ferir nenhum dos lados? Aqui, esta visão, tanto quanto pessoal, porque eu também sou alguém que tem projetos, tenho os meus empreendimentos, tenho um trabalho fixo. Boa. E gosto de abraçar ainda mais projetos de amigos, irmãos e um monte de pessoas que são afetos a mim, principalmente jovens. Neste quesito eu digo que é impossível você manter isto sem ferir o outro lado. Tem que ferir, tem que ferir. Isto, mas eu não levo no termo ferir, eu trago aqui o termo delimitar prioridades. Na realidade, para quem estuda a liderança, é visto que basicamente um barco, um barco sem um objetivo em comum, sem estabelecer os seus limites, um barco que basicamente só anda à deriva, por mais que tenha muita gente e essa gente faça muito e muito esforço, ele é como um barco sem leme, faz muito esforço e não sai do lugar. Então, quando conseguimos estabelecer limites e realmente delimitar aquilo que são as prioridades que você deve fazer, você consegue fazer com que, não que o outro lado seja ferido, o outro lado pode ser deixado para uma hora apropriada para que seja feito.
Então, nesses termos, eu digo que não é que vais ferir o outro lado. Você estabeleceu uma prioridade em que você faça primeiro alguma coisa e a posterior vai pegar aquilo no tempo certo. Por isso, é um baseio sempre no verso que diz que há tempo mesmo para tudo. Estabeleça boas prioridades e acredita, você mantém o equilíbrio da nossa balança. É assim que eu consigo vislumbrar estes moldes. É nesta de estabelecer limites e verificar o que é menos importante para depois, o lado pessoal acaba sempre ficando. Quase nesses termos. A sociedade em geral hoje e a globalização tem exigido muito de nós, juventude em geral. A sociedade pesa-nos nas costas todos os dias, parece que é uma cruz que vai pesando a cada dia que passa. Então, para conseguirmos combater esta visão, nós tentamos fazer de tudo para que aqueles, de certa forma, que são nossos mais velhos, nos vejam da melhor forma. Tentamos trabalhar, tentamos ficar ocupados. E, de certa forma, isto também ajuda-nos a manter um pouco são. Mas o lado pessoal não pode ser deixado para trás, porque antes de eu ter uma vida profissional, eu tenho uma vida pessoal. Se a minha vida pessoal for completamente desorganizada, eu não acredito que a minha vida profissional será 100% organizada. E acabamos por cair naqueles projetos de depressão, dores de cabeça constantes, atrasos no serviço. Porquê? Porque aí atrás, a nossa back, as nossas costas, que é aí o nosso lado pessoal, está todo desestruturado. Então, primeiro é estruturar o nosso lado pessoal. Nosso lado pessoal tem que estar devidamente estruturado. Não podemos deixar para trás, infelizmente. Depois atacamos aquilo que é o profissional. Só assim eu acredito que a palavra equilíbrio pode existir. Boa. Os nossos convidados têm algo em comum aqui. São estudantes, são profissionais, são empreendedores. E eu vou querer saber deles. Já em algum momento receberam reclamações da família, parceiros, se calhar, sobre estarem constantemente ocupados e não terem tempo de qualidade para eles? Eu vou começar com a Sayonara. Sayonara, já recebeu reclamação do parceiro, da família, mas você está sempre ocupada, nunca tem tempo para mim, nunca tem tempo para nós. Contem-nos esta parte. Bom, do parceiro até nem tanto, né? Porque ele acaba sendo outro ocupado como eu. Então, felizmente, felizmente nós chegamos numa fase em que meio que já há consenso entre os dois. Graças a Deus, nós somos colegas em vários lugares, então a gente acaba conseguindo achar o meio termo. Agora a família reclama e reclama muito, e com razão, né? Por mais que às vezes a pessoa vá procurar fazer um outro esforço, mas há sempre dias, há uma outra data que vão faltar. Por exemplo, a minha família tem por costume reunir no dia 1º de cada ano. E já há uns 2 ou 3 que eu não consigo aparecer porque eu trabalho nos finais de ano. Então, dia 1 eu estou exausta, eu estou a chegar em casa no dia de 1. família. Exatamente, então. Noutras eu consigo aparecer, mas já não é como antes, né? E também acaba sendo mais ou menos normal, né? Mas as reclamações vão chegando e é com toda razão. Existe uma outra celebração matrimonial que eu não consigo aparecer por causa do trabalho. E sem falar também das tarefas pessoais, né? Porque eu ainda vivo com os meus pais, os meus irmãos. Então, há também as responsabilidades a nível daquilo que é a organização da casa, apesar da pessoa social, né, existir. Conhecem aí a professora, a estudante de arquitetura, a que vende alguns projetos de arquitetura, talvez, a cofundadora do CC, porém existe a Sayonara filha, existe a Sayonara irmã, e esta tem de lavar a louça, sim, tem que arrumar a casa. Então, às vezes, há esse tipo de reclamação, mas eu penso que o segredo é o bom senso, porque tu sabes que, apesar dos teus compromissos que você procurou, e a Sayonara decidiu ser professora, decidiu trabalhar como gerente de redes sociais, então há de se ter noção que, de alguma forma, as tuas responsabilidades não estão a convergir. Penso que o essencial nesse momento é assumir que você falhou e procurar formas de superar esta falha, né? Porque não basta simplesmente assumir o erro, mas que há reclamações, há muita. Imagino. Já, Ciro. Esse é um tema tanto quanto pertinente. Ouço reclamações todas as semanas. Todas as semanas, para não dizer todos os dias, porque não me encontro com essas pessoas todos os dias. Mas exatamente, acredito que no âmbito que estamos e a pressão social que tem nos levado a cabo,
nos traz a refletir muito, muito, muito em torno daquilo que é a nossa gestão de tempo. E nós deixamos para o lado muitas coisas que nós achamos talvez inapropriadas, de certa forma, que podem ser deixadas para trás. Falo de alguns convívios, falo de alguns amigos que você também tem que deixar para trás. Falo, de certa forma, de muita coisa que você nota que, de certa forma, não te agregam aquele valor tanto quanto uma outra. E é como falava acerca da vida pessoal, muitas das vezes a vida pessoal é que é lesada nesses termos, porque achamos que a profissional é a que vai nos manter sempre lá no topo, lá no auge. E acredito que eu não acredito muito nessas palavras quando falamos que a profissional nos mantém sempre no auge, porque um dia de saída é necessário. Então eu faço com que todas essas pessoas que reclamam do meu tempo entrem na minha base de dados como uma espécie de rotina. Eles saberem que o Jaciro tem disponibilidade, o Jaciro empreendedor, o Jaciro professor, o Jaciro que está agora como chefe de gabinete do SENEA, tem disponibilidade para atender, por exemplo, a questão dos amigos. Se tens uma saída, alguma coisa, tenho disponibilidade lá para os dias de sexta-feira. Eu consigo sempre estabelecer com que os meus domingos, principalmente os meus domingos, sejam dedicados àquilo que é a espiritualidade e ao meu descanso e ao mesmo tempo à preparação da semana. Isto consegue, como é que se diz, manter-me alinhado com que eu consiga alinhar os meus chakras. Tem que ter sempre um dia para que você consiga alinhar estas coisas. Claro que não vais atender todos, não podemos atender todos, mas vem sempre, há sempre, as pessoas mais próximas conseguem, a família desde já reclama porque você sai 6, volta às 21 a 22 horas, quase que os irmãos mais novos não te vejam. Você às vezes fica aí, parece que não me conhece. Mas ele conhece, e é por isso que durante a semana é bom estabelecer um dia para falar, para estar, para viver, para desfrutar daquilo que é a vida. Pepe Tela, num dos seus livros, Desejos da Quianda, diz que o tempo é o maior escultor da vida. E quando ele diz isso, ele relata que nós é que temos que ter domínio sobre o nosso tempo, porque nós é que estamos a esculpir a nossa vida. Então saiba que quando você não consegue fazer alguma coisa, quando você não mantém equilíbrio do teu tempo, você está a esculpir a tua vida, sempre a dar um galho, a sair uma pequena parcela daquilo que é a tua própria vida. É neste termo. A Sayonara falou de um costume que a família tem de reunir todo o primeiro dia do ano. Jaciro, em algum momento já perdeu alguma atividade importante da vida pessoal por conta das ocupações? Já perdi. Eu, por exemplo, eu quase todos os anos eu esqueço do meu aniversário. Eu sou religioso e celebro muito o meu aniversário, mas quase todos os anos, se não tiver um colega, um primo, alguém que me faça recordar, às vezes eu esqueço. Fico mesmo no tempo, porque eu vejo que é mais um dia. E, é claro, eu vejo que é um dia especial, eu gosto de celebrar o meu aniversário, mas acabo sempre por esquecer essa data no calendário. E a nível também de relações, o bom de crescer é isto, você consegue ter um monte de experiências. Eu já perdi um relacionamento por causa dessa questão de datas, porque eu estive muito ocupado com o serviço, não consegui dar atenção ao outro lado. Para mim crescer e conseguir começar a manter o equilíbrio, eu também tive que passar por muitas pedras, errei muito, errei mesmo muito e feio. E principalmente para as raparigas, para as mulheres, que muitas das vezes do outro lado podem até não compreender, mas aquilo foi realmente um erro da nossa parte, de não estabelecer aquele diálogo vívido, aquele diálogo dia e noite, e fazer com que a pessoa faça parte daquilo que é a tua rotina, o teu elo. E foi uma das grandes perdas que até hoje eu sinto que, se talvez eu já tivesse a maturidade que tenho hoje quanto ao meu tempo, eu não perderia. Para piorar, ainda vou esquecer a data de aniversário. É um ponto. Já para mim, isso é uma das coisas mais comuns de acontecer. Me fazem pensar que, independentemente das várias responsabilidades que têm, conseguem equilibrar muito bem, conseguem dominar cada área. Nos contem um segredo, porque eu tenho apenas 2 responsabilidades, mas eu já me sinto sobrecarregada.
E eu vejo os vossos perfis, estudante, empreendedor, professor, vice-secretário, coordenadora de um outro projeto. São muitas atividades. Nos contem como é que vocês fazem para conseguir equilibrar. Se tem algum segredo, contem-nos também. Sayonara, eu vou começar pela Sayonara. Vamos. Bom, na minha perspectiva, o maior segredo que eu tenho, e eu tenho muito prazer de partilhar com as pessoas, é olhar para cada situação e me perguntar o que é que Cristo teria feito em meu lugar. Eu penso que é quase impossível conseguirmos dar sempre perfeição, mas essa visão, porque eu penso que essa visão torna as coisas um pouquinho mais leves. E o CC, graças a Deus, tem sido um grande alento em minha vida. Por quê? Porque, como é algo meu, eu consigo literalmente moldar o CC à minha vontade. E depois tem graça que o outro cofundador é o meu parceiro. Ou seja, nós já temos algo literalmente em comum. E todas as pessoas que acabam fazendo parte do CC, a gente não vieram, eles não vieram por recrutamento, por nada. Vieram simplesmente por linhagens de pensamento muito semelhantes. Ou seja, o CC, além de ser um local onde a gente trabalha, é que naturalmente a gente descontrai. Eu lembro-me que uma vez eu fui para uma entrevista de emprego para trabalhar como designer de interior, foi na MDC, e quando eu falava de mim mesma na entrevista, a entrevistadora depois olhou para mim e disse: Sayonara, tu não tens tempo livre? Eu disse: não, mas eu estou a falar do meu tempo livre. Porque Cristo, eu penso que Cristo faz com que a gente aprenda a entender que a mordomia não é propriamente um fardo. O fato de eu estar ali a desenvolver, olha, eu tenho muita paixão pelo meio ambiente e a minha monografia fala sobre isso. E a nível do CC, já em fevereiro, nós vamos realizar o Fevereiro Sustentável. Para as outras pessoas, parar para pensar em fazer o mapeamento de onde é que inunda, onde é que não, onde é que precisa de árvore, é trabalho, para mim é prazer. Então tem graça que, apesar de toda essa pressão, não fica tão pesado quando a gente faz por prazer, porque eu tenho gozo em conseguir desempenhar bem as minhas funções e deixar feliz o meu patrão. Eu tenho um gozo na quantidade de experiência que eu acarreto a parte dele, porque eu não pretendo trabalhar para sempre, mas trabalhar para os outros, melhor, para sempre. Mas para poder firmar o meu império, eu preciso de aprender e aprender muito com os outros. Então, para mim é gozo toda vez que eu dou bem uma aula, toda vez que um estudante chega até mim e diz: professora, eu gosto muito de assistir as tuas aulas. Quando eu noto que os outros estudantes de outras turmas estão aí na janela a apreciar as minhas aulas, para mim isso é gozo. Então, eu acho que o essencial é nós prendermos um pouquinho mais atenção nas coisas bonitas que a vida tem para nos oferecer, porque a minha família reclama muito do meu tempo e de outros jovens da minha faixa etária, mas tem graça que nós somos meio que doidos porque dormimos muito tarde, mas esse é o meu termo que a gente encontrou. Geralmente nós estamos quase todos em casa a partir das 19, 20 horas. A que horas é que vamos conviver? Nós precisamos de conviver. Então a gente vai jantar, nós vamos jantar junto, vamos fazer as tarefas domésticas antes de dormir e a gente fica a conversar até as 2 horas. E o que é que sobra? Umas 4 horas de sono, mas é um sacrifício que vale a pena porque... Mas acaba sendo prejudicial. É muito prejudicial. A medicina está aí a nos olhar, a abanar a cabeça, mas é uma coisa que no final do dia acaba de alguma forma aliviando o estresse que a gente teve ao longo de toda a rotina. Então, eu penso que é um sacrifício que vale a pena. A velhice vai cobrar muito, mas eu penso que se for simplesmente para viver e não ter esse momento com os meus irmãos, com os meus amigos, sou pessoa de poucos amigos, e pelo menos os amigos que eu tenho são pessoas que valem muito, mas muitíssimo a pena. E pelo menos eu acho que vale a pena sacrificar a saúde para poder ter tempo de qualidade para que os meus sobrinhos não me conheçam. Já dei conta que eu falo. Não, olha, acaba sendo quase impossível, porque infelizmente vivemos num mundo capitalista. Se nós não trabalharmos, nós não vamos comer. Isso é verdade. Mas também não podemos viver só para trabalhar. Não podemos. Não podemos. Jaciro, conta-nos como é que você faz, qual é o segredo para conseguir manter esse equilíbrio dentre as várias atividades e responsabilidades que tem. A Sayonara tocou num segredo que poucas pessoas vejam, que eu também sinceramente pratico, que é encontrar gozo nas pequenas coisas.
o que eu faço, eu tenho que encontrar gozo naquilo, eu tenho que gostar de fazer e isso deixa-o pelo menos mais leve. Não importa a quantidade, não importa a hora, não importa como, se você gostar de fazer, acredito que vai sempre deixar um pouco mais leve. O outro é que, vamos ser sinceros, que temos que ser um pouco, ou muito, muito estratégicos. A minha forma de estratégia é o seguinte, o meu segredo baseia-se muito também naquilo que eu desporto, no meu tempo de aproveitamento individual. Quer dizer, por dia eu tenho que ter pelo menos uma hora que eu consiga respirar. Yeah. Tem que ter mesmo É uma hora que essencial. você respira. Você tem que delimitar na tua rotina aquele horário que epa, vai estar mais leve. Nem que não for uma hora específica, mas você sabe que tens que tirar pelo menos uma hora para você sair, respirar, você dizer não, eu ainda sou eu. E depois voltar a trabalhar. Certo, depois dessa uma hora, eu, por exemplo, abracei agora um projeto com um formando que eu lhe dou. Mais outro. Sim, eu basicamente dou-lhe aulas no final do dia, das 19 às 20h30. Mas dou-lhe 3 vezes por semana. Para ser Olha, desculpa por estratégico. cortar, Sim, Jaciro. Vocês dormem a que horas? A senhora diz que dorme às 3 da manhã. eu durmo 23 horas. 23 horas. Até 23 horas eu tenho que estar a dormir. Oh, ainda dá. Não Consigo tem dias hoje. que pelo menos eu durmo às 0. Eu faço mesmo tudo para 23 horas eu Estar a conseguir já dormir. estar a dormir. É bom. Por mais que me liguem, eu até contei à Sayonara que o meu telefone estragou por causa do trabalho. Eu tive até quase uma hora a trabalhar na semana passada, porque tinha que entregar projetos e relatórios e estava a ser muito cobrado. E o telefone vibrava até 1 hora da manhã, tanta ligação, caiu da secretária para o chão. Eu pensei que era um sonho quando acordei. Era a realidade. Mas é exatamente isso. Esse é estratégico. Eu gosto de ser estratégico. Delimitar uma hora para conseguir descansar. Eu pratico desporto quase todas as noites. Sempre que eu saio um pouco mais cedo de serviço, eu vou para o multiuso. Por exemplo, lá no Golfo 2 temos o campo polivalente.